Conselho Consultivo de terça-feira, dia 19 de julho, seja bem-vindo. Portugal, Grécia, Irlanda, mas não só. Todos esperam resultados da Cimeira Extraordinária da próxima quinta-feira. Os líderes europeus reúnem-se para tentar encontrar a solução definitiva para a crise da dívida europeia. Há muitas propostas em cima da mesa, umas complementam-se, outras são opostas. Os mercados estão nervosos. As bolsas oscilam entre o verde e o vermelho num ápice. Os juros da dívida sobem a níveis nunca antes vistos. Itália e Espanha aproximam-se dos temíveis 7%. Os testes de stress não chegaram para animar os investidores e não se sabe se um novo pacote de ajuda à Grécia chegará para dissipar os nervos. As possíveis soluções para a crise da dívida vão estar aqui em discussão com a ajuda de Nuno Saraiva de Pontes, gestor, Joaquim Biancar Cruz, António Gaspar e João Sobral, presenças assíduas deste Conselho Consultivo. Muito bom dia a todos, muito obrigada por estarem aqui e gostava de começar por si. A pergunta não é fácil, mas é a senhora Merkel a culpada por tudo isto? De facto, nos últimos dias têm vindo alguns comentadores e políticos, talvez mais os primeiros, os comentadores têm mais à vontade para este tipo de raciocínios, a dizerem que ela de facto não tem o estofo de outros políticos e até comparando com os antecessores. Na verdade é que as coisas não estão fáceis, também não são como eram há 10 ou 20 anos atrás, e eu penso que ela o que está a fazer é tentar gerir com muita calma e com muita prudência. Ainda agora, quando estava aqui a ver a sua introdução e a utilizar a expressão dos nervos, eu estava a pensar que realmente é isto que os políticos e os economistas e os empresários, todos em conjunto, precisam nesta altura. É nervos de aço e saber ultrapassar isto, porque será ultrapassado e conseguirá ser ultrapassado. Não é fácil, as agências de rating estão muito focadas, falharam com a Lehman Brothers, com a Enron, com a WorldCom e, portanto, provavelmente estão duplamente pressionadas. Mais à frente já falaremos se há alguma teoria da cabala, se não, mas eu penso, voltando atrás para resumir, penso que é claramente isto, é preciso haver nervos de aço e saber ultrapassar. Os bancos portugueses ultrapassaram os testes de stress, isso é uma boa notícia, independentemente dos pequenos ajustes que tenham que fazer, e os mercados precisam de ganhar um pouco mais de confiança e ir progressivamente ultrapassando as dificuldades. Tal como disse nesta intervenção, eu gostava de ir um pouco mais longe e tentar perceber de que forma é que economistas, países, governos se voltam contra a senhora Merkel. É possível, nesta altura, culparmos os países bem comportados por erros dos mal comportados? Eu acho o maior erro, por estar a falar em erros, essa posição acho um dos maiores erros do mercado e de alguns opinion makers que eu tenho ouvido nos últimos dias. Aliás, um discurso muito anti-americano e um discurso muito anti-germânico. E nós temos que perceber, mas ninguém teve esse discurso enquanto estivemos no Eldorado, em que estávamos a usufruir de taxas de juros de suíças e de alemãs sem nunca ter feito um esforço para tal. Aí ninguém, era tudo muito amigo dos germânicos e dos americanos e dos nossos companheiros do Norte da Europa. E agora não. E agora, de repente, quando o cinto aperta, é evidente, e como já tinha dito na semana passada, nós tanto usufruímos de um rating que era excessivo, como também neste momento estamos a usufruir de um rating que é demasiadamente baixo para ser verdade, para ser verdadeiro. E tal, o facto é, porque se nós vemos os ratings de todos os bancos portugueses, se o mercado estivesse normal, se tudo estivesse igual, e se um daqueles bancos tivesse o rating que tem, era o pânico. Toda a gente fugia desse banco. E o que estamos a ver é que as pessoas mantêm mais ou menos um equilíbrio, também não tem existido uma fuga de capitais para o exterior, segundo os últimos dados, porque o exterior também está em crise e, portanto, tudo torna-se um pouco mais subjetivo, todos os ratings e todos estes níveis de rating que nos são associados tornam-se um pouco mais subjetivos e as pessoas não são tão crentes neles como deveriam ser. Relativamente à senhora Merkel, e não fugindo a esse assunto, este acerto entre os países de uma velocidade e de outra velocidade da Europa tinha que existir mais tarde ou mais cedo. E até agora tem sido atenuado com uma dose muito grande de subsídios de compensação para estes países. Mas agora está na hora também destes países fazerem um esforço no trabalho, no desenvolvimento e na modernização. Eu tenho ficado contente, por exemplo, nos últimos meses, alguns dados sobre as exportações das pequenas e médias empresas portuguesas têm sido aliciantes. São pequenos esforços ainda, mas a tenacidade, a vanguardia de algumas empresas terem olhado agora para o exterior de uma forma estratégica
parece-me um sentido para a saída da crise e de um Portugal moderno e de um Portugal que se quer. E isso é uma coisa benéfica no meio desta crise terrível que estamos a viver. Eu gostava de voltar ainda um pouco mais atrás, porque agora acolhe muito a opinião de que o euro em si é o culpado de tudo, foi mal concebido. Na sua opinião, é mesmo assim? Olá, Tânia, bom dia. Não é nada assim. Eu tenho uma ideia um pouco diferente. Quer dizer, eu acho que a crise que estamos a viver neste momento assenta numa falha estrutural que não vem de agora. Vem justamente da criação do euro. Porque, repare, a partir do momento em que foi criado o euro, um pouco antes, todos os instrumentos de política monetária e política cambial saíram dos países membros do euro. Passaram para o Banco Central Europeu, para a União Europeia, concretamente para o Banco Central Europeu. E a partir desse momento, a meu ver, teria sido muito mais interessante, e isso hoje não estaríamos a viver seguramente este tipo de crise que estamos a viver. Aliás, isto já é apontado ontem pelo Helmut Kohl e pelo antigo conselheiro do chanceler, que houve um conjunto de erros brutais que foram feitos desde a altura da adesão ao euro, e que erros foram esses, os maiores erros. Foram erros que estiveram, sobretudo, a ver com a não harmonização orçamental e fiscal na União Europeia. Ou seja, hoje olha para os 27 países da União Europeia e o que é que vê? Em termos fiscais, vê os mesmos produtos e os mesmos serviços taxados a taxas completamente dispares e diferentes, não é? Portanto, isso não pode ser. Olha para o orçamento da União Europeia e o que é que vê? Vê 1,27% ou 1,32% do PIB, que serve para quê? Para alimentar a burocracia da União Europeia, mais nada. Ou seja, a crise que nós vivemos hoje tem sido a falta de visão estratégica, que eu disse já aqui várias vezes, relativamente às antigas lideranças, sobretudo da França e da Alemanha, que não temos tido nestes últimos 10 anos, e que, digamos, com pessoas com essa visão estratégica, o que é que podíamos hoje ter? Podíamos ter uma Europa que, em termos fiscais, já estivesse mais ou menos consolidada e que, em termos orçamentais, caminhasse para lá. Esses dois instrumentos, quer de política orçamental, quer de política fiscal, juntamente com os mecanismos já anteriores de política cambial e de política monetária, podiam, digamos, ajudar, e ajudariam certamente a Europa, a não chegar onde chegou. Porque hoje é fácil culpar, diz que é o pelotão dos mais atrasados, dos desorganizados da Europa do Sul, digamos, da Europa do Norte, os mais bem comportados. Quer dizer, o problema não se põe entre bem e mal comportados, põe-se numa falta estrutural de organização que, a meu ver, já devia ter sido resolvido esse problema. Portanto, agora, no curto prazo, as pessoas têm muitas expectativas para a reunião de quinta-feira, quer dizer, isto não se faz num dia, portanto, as coisas vão demorar tempo, naturalmente, a dar os efeitos que, efetivamente, a Europa precisa. Porque se tivesse, digamos, esses mecanismos, estas assimetrias que hoje vivemos, estes problemas que, digamos, eu diria, cíclicos, sobretudo das economias mais fracas, estamos permanentemente a violar o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Repare que no Pacto de Estabilidade e Crescimento dizia que a dívida dos países não podia ir a 60% do PIB. Hoje, há 3 ou 4 países que têm, nos 27, já não estou a falar na Europa do Euro, nos 27 que têm dívidas abaixo desse valor. Professor, deixe-me interrompê-lo para lhe fazer uma pergunta que é crucial neste momento, que fala do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Porquê que ele foi eliminado em 2004? Isso poderia ou não ter evitado erros? Sim, que foram cometidos por alguns países. A partir do momento em que a França e a Alemanha violaram o pacto acabou. Quer dizer, ele está lá, não é? Ele está lá, o pacto existe à mesma. Agora, a partir do momento, nós fomos os primeiros, digamos, a violar o pacto, como bem se recordam, os primeiros a violar esse pacto. A partir daí, houve, digamos, um conjunto, nós praticamente quase todos os anos estamos a violar o pacto, e a partir do momento em que a França e a Alemanha, sobretudo a Alemanha, digamos, sendo o maior país, o país mais, digamos, com o PIB maior da União Europeia, a partir do momento em que a Alemanha viola o pacto, não interessa de maneira nenhuma manter o pacto como está. Portanto, ele de facto existe, tal como em Maastricht e como no Tratado de Lisboa, mas depois esvai-se. Portanto, eu diria que... Mas se tivesse sido cumprido, poderiam ter sido evitados alguns erros. Absolutamente. Não, mas repara uma coisa. A partir do momento em que a política cambial e a política monetária, nós só temos que gerir a política orçamental, com todo o rigor. Acho que não custa muito. A meu ver, acho que isso não custa muito. Mas foi essa que não foi... Pronto, mas exatamente, acho que isso não custa muito. Exatamente, mas acho que isto não custa muito. Portanto, se todos os países têm tido cuidado a gerir as suas finanças públicas, hoje não estávamos... E repara, há dois anos, ninguém falava nas agências de rating. Aliás, as agências de rating e esta subida dos juros só aconteceram porque a Alemanha, a partir de um certo determinado momento, relativamente ao que está consagrado num artigo no Tratado de Maastricht e num artigo do Tratado de Lisboa, veio dizer que, não, em termos de solidariedade, não se responsabilizam pelas dívidas dos outros países. Muito bem. Eles, União Europeia, naturalmente.
E agora aqui estamos, com esta crise para resolver, toda a gente à espera de uma resolução que não é mágica, como se sabe na reunião de líderes de quinta-feira. Pergunto-lhe se acha que as soluções, agora que estão em cima da mesa, vão ser naturalmente mais drásticas do que se tivessem sido tomadas há meses. Sim, bom dia, Tânia. Claro que terão que ser. Mas como em na gestão de qualquer situação, seja numa empresa, seja num Estado, seja numa União Europeia, há 3 fatores que são imprescindíveis e que sem eles nada se faz. A mensurabilidade. E neste momento nós vivemos uma grave crise na mensurabilidade das situações de cada um dos países. Parece impossível, mas hoje fala-se que vão entrar a Espanha e a Itália. Então ainda não se sabe se vão entrar ou não. Não há previsibilidade, não há medidas, não existem números já perfeitamente reais que nos permitam prever o que vai acontecer. Dá a sensação que nós estamos a viver dia a dia. E aí traz o segundo fator, que é o fator confiança. Já ninguém confia em ninguém. E se não há confiança, como é que podemos conviver? O terceiro aspecto é claramente o da diabolização, então, de quem é a culpa. Quem tem filhos sabe que não há 2 filhos iguais. E, no entanto, nós podemos ter 4 ou 5 filhos em casa, todos diferentes uns dos outros, cada um gera a sua vida à sua forma, mas são todos filhos e convivem todos debaixo do mesmo teto e do mesmo seio familiar. E é isso que falta. Mas aqui nesta Europa, há filhos e há enteados ou não? Claro que sim. E há, acima de tudo, uma grande vontade de especular, porque dá a sensação que aquilo que era o sentido humanitário, o sentido social que presidiu à criação da Europa, neste momento deixou de fazer qualquer sentido, até dados os juros que estão a ser impostos por países europeus a países europeus. Acha que devia ter sido duplicado ou triplicado o valor do Fundo de Estabilização Europeu e criadas as eurobonds? Isso teria resolvido a situação há algum tempo? Ainda resolve ou não? Não, resolveria e resolve. Agora é preciso ver quem paga e por que vai pagar. E se estão dispostos a pagar. Qual é a sua opinião também? A minha opinião, obviamente que esses mecanismos europeus são de saudar. A própria agência de rating penso que é bastante importante. Agora, tudo isso vai demorar algum tempo a ganhar credibilidade. A agência europeia de rating, quando entrar, vai demorar tempo. Já há uma agência de rating chinesa, já há uma outra agência de rating também conhecida canadiana. Mas, vamos lá ver, a China não precisa desesperadamente da opinião das agências de rating, porque é uma economia sólida, são eles que estão a emprestar dinheiro a países desenvolvidos. Mas, obviamente, que para a Europa faz todo o sentido uma agência de rating, financiada ou não pela União Europeia, e todos esses mecanismos.